que era eu quem comandava esse abismo profundo. E de repente tudo se modificando, sem ordens do meu comando, com minha participação. Eu que era soberano, dono desse céu, desse mar, desse chão, e fui notando a suprema sapiência da poderosa energia da divina providência. Obedeci, ajoelhei, cienciei diante do grande rei. Obedeci, ajoelhei, silenciei diante do grande rei. E as maldades que no mundo eu fazia, confesso que não sabia que cumpri uma missão. Hoje sou consciente, quero desfazer tudo o que fiz. Diante da verdade, das verdades, conheci a nova fase, também quero ser feliz. E dentro dessa nova vibração, quero ver todos no mundo com o livro Deus na mão. Mais diante do grande rei, me ajoelhei, pedi perdão, e essa foi a minha rendição. Diante do grande rei, me ajoelhei, pedi perdão, e essa foi a minha rendição. Eu que pensava que era dono desse mundo, que era eu quem comandava esse abismo profundo. E de repente tudo se modificando, sem ordem do meu comando ou minha participação. Eu que era soberano, dono desse céu, desse mar, desse chão, e foi notando a suprema sapiência da poderosa energia da divina providência. Obedeci, ajoelhei, cienciei diante do grande rei. Obedeci, ajoelhei, silenciei diante do grande rei. E as maldades que no mundo eu fazia, confesso que não sabia que cumpri uma missão. Hoje sou consciente, quero desfazer tudo o que fiz. Diante da verdade, das verdades, conheci a nova fase, também quero ser feliz. E dentro dessa nova vibração, quero ver todos no mundo com o livro Deus na mão. Mais diante do grande rei, me ajoelhei, pedi perdão, e essa foi a minha rendição. Diante do grande rei, me ajoelhei, pedi perdão, e essa foi a minha rendição. Alegria, o seu lema, numa torre ele nasceu.
vida. Lá no céu a lua cheia clareia a imensidão. Poesia ele semeia na avenida e guardo no meu coração, marcando glória do tempo. Ele se fez o maior com a sua liberdade. Na tristeza deu um nó. E hoje Mané Jacinto é minha canção. E no gingado da morena levanta a poeira no chão. Vai subir poeira até o sol raiar. Quem gostar da brincadeira vem pro samba e vem sambar. Vai subir poeira até o sol raiar. Quem gostar da brincadeira vem pro samba e vem sambar. A natureza cantou como faz a lira agora. E a folia ganhou o nosso mestre ao romper da aurora. Sua obra hoje é arte no estandarte meu. Seu passado é um poema, alegria no seu lema. No Matoso ele nasceu. E o samba vem, o brise branco, a avenida. Samba quem tem amor demais por esta vida. Lá no céu a lua cheia clareia a imensidão. Poesia ele semeia na avenida e guardo no meu coração, marcando glórias do tempo. Ele se fez o maior com a sua liberdade. Na tristeza deu um nó. E hoje Mané Jacinto é minha canção. E no gingado da morena levanta a poeira no chão. Vai subir poeira até o sol raiar. Quem gostar da brincadeira vem pro samba e vem sambar. Vai subir poeira até o sol raiar. Quem gostar da brincadeira vem pro samba e vem sambar. Vai subir poeira até o sol raiar. Agradeço a ti, ó Pai amado, pela beleza do seu grande coração e a alegria de estar sempre ao seu lado, me dando vivas pela nossa salvação. Eu que era o maioral desse mundo animal, de todos o mais importante. E então, num só instante, que maior é o racional, racional superior, força suprema do amor, me falou e me mostrou que a fase que eu reinava há muito tempo acabou. Depois que eu me conheci e aos teus pés eu me rendi, estou feliz e agradecido. E os meus súditos também hoje estão reconhecidos. Nos deste a luz do além. A natureza contente, irei trazer toda a gente pra também se conhecer. O meu reinado em festa e o montanhas florestas também querem aprender. Estou feliz e exultante, vivo alegre e confiante. Acabou-se a confusão e agora do seu lado estou mais equilibrado, vejo a luz da razão. Troquei o preto
para a paz universal. Eu tinha corpo encantado, sou agora racional. Fui um grande lapidador, hoje sou um salvador. Cumpro agora outra missão, de acabar com todo o pranto, ajudando a humanidade para a sua redenção. A conhecer a nova fase do universo em desencanto, para a paz universal, que conduz a humanidade rumo à eternidade, que é um mundo racional. Que conduz a humanidade rumo à eternidade, que é um mundo racional. Agradeço ao Senhor Manuel Jacinto Coelho, o meu grande redentor, que me deu este saber, me ensinando a conhecer o verdadeiro natural. Salve o nosso Salvador, nos deu a sabedoria da cultura racional. O universo em desencanto é o livro da verdade, salve o mundo racional. O universo em desencanto é o livro da verdade, salve o mundo racional. Agora, na sua web rádio Universo em Desencanto, a natureza entra no seu lar com o programa Conexão Racional. Conexão Racional. Apresentação: Gilberto Rory, direto do Japão. Olá, boa noite a todos vocês que estão me acompanhando aí no Brasil, no Conexão Racional, né? E um bom dia para a comunidade brasileira que se encontra aqui no Japão. No programa anterior, nós falamos sobre o campo elétrico e magnético, né? E agora nós iremos tocar no assunto. Hoje vamos falar sobre o pensamento, sentimentos e emoções, né, gerado pelo campo eletromagnético. E nada melhor para começar o nosso dia ouvindo All Time Hard de Rita Colliger para vocês.
Estamos apresentando Conexão Racional. Conexão Racional com Gilberto Rori. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa programação e, logicamente, nós vamos abordar os assuntos agora que tem a ver com a continuação do programa anterior, né? Ou seja, um programa vai complementando o outro, né? Então, o eletromagnético, e agora vamos para os pensamentos, sentimentos e as emoções. Só para vocês terem ideia, as emoções, ela é muito importante para a realização ou fazer consolidar a sua realidade. Como assim, Gilberto? É o seguinte, o pensamento, geralmente, eles estão em frequências, né? Então, é muito importante você buscar frequências boas, justamente para ter bons pensamentos. E os sentimentos é o elétrico, ou seja, o sentimento é o resultado dos pensamentos. Ou seja, tudo aquilo que você pensa, você passa a desenvolver um sentimento a respeito daquele pensamento. Ou seja, a racionalidade do pensamento acaba gerando um sentimento. É por isso que a gente sempre está assistindo filmes, porque os filmes fazem você ter pensamentos, e através desse pensamento você faz um julgamento para depois ter o sentimento, né? Para justificar o pensamento é necessário desenvolver os sentimentos, né? Que está ligado ao elétrico, né? E o pensamento está ligado a frequências, como eu falei para vocês, né? E as emoções? As emoções estão ligadas ao magnético. Então, por que as emoções estão ligadas ao magnético? Porque é o seguinte, o magnético, ele acaba influenciando nas proteínas que tem dentro do nosso organismo, principalmente no cérebro, né? Então, o contato das sinapses ou dos neurônios, eles dependem muito das emoções. Mas como assim, Gilberto? A sinapse depende das emoções. É porque quando você tem um pensamento e desenvolve o sentimento que gera as emoções, preste bem atenção, vou repetir novamente. Quando você tem um pensamento que desenvolve o sentimento e gera as emoções, você começa a induzir o seu organismo a produzir a conexão da sinapse, que é um neurônio se comunicar com o outro, e você, dependendo das emoções e dos sentimentos que você teve, você gera uma produção de aminoácidos de acordo com o que você pensou. Então, aquele pensamento que gerou o sentimento e produziu as emoções, produz os aminoácidos, tanto para mais ou para menos, dentro do seu organismo. Isso aí acaba influenciando no seu comportamento perante os outros. Então é por isso que tem um velho ditado que diz assim, não julgues para ser julgados. Então às vezes a gente faz muito isso, passamos a observar os outros, né? E através da observação nós tiramos um pensamento a respeito daquela pessoa, desenvolvemos um sentimento sobre aquela pessoa para depois gerar as emoções. As emoções estão também relacionadas ao magnético, né? Os sentimentos ao elétrico e os pensamentos às frequências, né? Então é muito importante você ter uma frequência de bons pensamentos, né? Para que você possa sempre desenvolver bons sentimentos. Deu para entender? Vou pular para outra fase agora. O sistema nervoso. O sistema nervoso de cada pessoa varia de acordo com o que você pensa e o que você sente e as emoções que você desenvolve. Então o sistema nervoso, por exemplo, só para você ter uma ideia de como o sistema nervoso é importantíssimo, né? Tem pessoas que são extremamente estouradas, tem outras que falam, eu não tenho sangue de barata. Ou outros até falam assim, se pisar no meu pé eu devolvo na mesma moeda. Então isso é uma reação do sistema nervoso que é induzida pela noradrenalina. A noradrenalina é um aminoácido que é produzido de acordo com suas emoções. Então é magnético. Lembra que eu falei sobre o sal, que era pagamento do soldado romano? Por que Roma fazia isso? Eu já expliquei. O sal desenvolve grandes capacidades de nutrientes no sangue que dá força, energia e potencialidade no ser humano. E ao mesmo tempo ele é um bom condutor elétrico. Por isso o magnético e o elétrico precisa estar sempre com o sal dentro do organismo humano, para ele poder agir através do sentimento e das suas emoções pelo campo eletromagnético da Terra. Então é isso que acontece, né? Então as emoções faz consolidar a sua realidade. Como assim? Só para vocês terem ideia,
eu posso passar junto o dia inteiro com meus colegas de trabalho. E no final do dia, a gente ter interpretações diferentes do que aconteceu. Então isso é muito normal, é muito natural acontecer nas horas de lazer e principalmente na hora em que a gente vai tomar aquele cafezinho na cozinha, né, com os colegas, né? Estamos apresentando Conexão Racional. Conexão Racional com Gilberto Hori. Second show, your guitar, it sounds so sweet and clean. Voltamos a apresentar Conexão Racional. Conexão Racional. Então veja só, pessoal, aqui no livro, né, no segundo livro, na página 35, eu vou ler um pequeno trecho desse texto, né, que ele diz assim: então tudo é aparência, gerado, formando e criado pelo fluido elétrico e magnético. Tudo isto não passa de uma formação magnética, magnetismo puro. E por ser magnetismo puro é que tudo tem o seu tempo de duração. Não existe nada eterno por ser tudo magnetismo, gerado pelo fluido magnético e elétrico, e por ser magnetismo puro é que não há estabilidade nem ao tempo, nem nos seres. Coisa alguma pode regular certo, devido ser tudo magnetismo puro. Então, como vocês podem ver aqui, o livro na página 35 da segunda edição, ele já está falando sobre isso. Ele aborda com maestria e categoria, né? Porque o eletromagnético, na verdade, eles variam, né? Então, uma hora eles estão fortes, outra hora eles estão fracos. Por quê? Porque ele depende da movimentação das placas tectônicas, ou seja, dos continentes, que nós chamamos hoje de nações e países, né? Que habitam a superfície desses continentes, né? E através do campo eletromagnético, a variação do núcleo, que é uma grande concentração de magno pastoso, né? E no núcleo uma grande concentração de ferro, girando
oposto aos continentes. E através dessa movimentação cria-se o campo elétrico e o magnético, né? E esse campo eletromagnético também, ele é responsável por manter as camadas da atmosfera presas ao planeta. Então a ionosfera, a biosfera, a estratosfera, tudo isso é mantido através do campo eletromagnético. Como? Porque os gases, na verdade, que nós não conseguimos enxergar, eles também são formados de partículas. Essas partículas, elas são partículas de fumaça, partículas de água em processo de vapor que formam as nuvens. Então essas partículas, elas têm cargas elétricas, e através dessas cargas elétricas também, positivo e negativo, que contém nos prótons, elétrons e nêutrons, gera-se também os efeitos que nós conhecemos como trovão, que é o barulho, né, de quando a descarga elétrica, elas encontram um caminho para poder se conectar à superfície da Terra, né? Então, o campo eletromagnético, além de manter a vida e sustentar a vida, né, ele trabalha o seu pensamento, o seu sentimento e as suas emoções. Então, muito do que nós pensamos, na maioria das vezes, não são nossos pensamentos, né? Porque eles são enviados por frequências, os pensamentos são frequências emitidas pela Terra. Você já percebeu que em períodos e décadas, a criatividade humana, ela muda. Só para que você possa ter ideia, na arte, na música, né? Só para você ter ideia, na década de 80 foram feitas excelentes composições musicais, né? Então o amor, as emoções, né? O respeito, ela pulsava naquela época, e os grandes compositores tiveram grandes inspirações, né, para criações de música. Então a frequência do elétrico e do magnético estava favorecendo esse nível de pensamento para os compositores da época, que fizeram grandes composições musicais, né? E depois, quando aquilo se encerra, a criatividade, as composições, elas ficam pobres, né? Elas ficam bastante pobres, né? E durante o processo da evolução do planeta, isso sempre ocorreu, né? Só para que você possa ter ideia, quando o Manuel Jacinto Coelho, ele fala que a era do pensamento se encerrou, que agora vai nascer a racionalidade, né? Terceiro milênio, racionalidade. Então nós temos, por que isso? Porque é o seguinte, tudo aquilo que nós deveríamos pensar já foi pensado. Tudo aquilo que nós deduzimos, imaginamos, já foi imaginado. Então já foram tantos pensamentos que fez uma cadeia de grandes filósofos surgirem, né? E através dessa grande cadeia de filosofias que existiu, houve a discussão, né, do desentendimento, né? O eletromagnético entra em ação. Então são várias cadeias de pensamentos se discordando um dos outros, né, para ver quem é que tem realmente a razão. Na Grécia Antiga nós conhecemos as duas linhas de pensamentos, que eram os pensadores pitagóricos e os pensadores jônicos, né, que se reuniam e aí começavam a debater a própria existência da vida, e principalmente o que poderia ser classificado como vida, né? Quais são as classificações que poderiam ser classificadas como vida, né? Mas naquela época, né, há 470 anos, né, antes do nascimento de Cristo, as deduções eram muito poucas e pobres, né? Mas chegavam a uma linha de raciocínio extraordinário. Mas por que nós não podemos trabalhar com verdades absolutas? Porque, na verdade, criaturas em um processo de desenvolvimento, eles jamais podem trabalhar com verdades absolutas. Eles têm que trabalhar com meias verdades. É por isso que o conhecimento, na verdade, ele foi fracionado. Ele foi fracionado porque as frequências elétrico e magnético causam grandes confusões mentais. Então, constantemente, elas são favoráveis e desfavoráveis ao pensamento, aos sentimentos e às emoções. Então é isso que ocorre, a grande confusão mental nos seres humanos. Olha só a bagunça que o mundo se encontra hoje. Vocês sabem muito bem que o mundo está passando por um conflito, né? E esse conflito aí está mexendo com a noradrenalina de muitos líderes mundiais, né? Então esse processo aí das emoções faz consolidar a sua realidade. Então cada um tem uma realidade, cada um tem uma opinião. Então através desse processo,
a humanidade vai se desenvolvendo e vai se relacionando, né? Então, a frequência é muito importante para dirigir os seus pensamentos. E o elétrico, os sentimentos. E o magnético, as emoções. Pessoal, se vocês estiverem com dificuldade de entender o que eu estou abordando aqui, é só vocês entrarem em contato comigo, que após o programa eu posso te enviar esse programa gravado em MP3 para que você possa ouvir novamente com calma e fazer maiores observações, né? E analisar também, né? Pode ser que eu apresentei alguns temas aqui que não pode ter nem pé nem cabeça e vocês fazerem uma pesquisa mais aprofundada, mais detalhada, né? Por que eu falo isso? Porque eu sei que nada sei. Então há uma possibilidade muito grande também de que as minhas verdades podem ser a mentira de amanhã, porque nós estamos trabalhando em um processo de desenvolvimento constante. Então nós não estamos trabalhando ainda com verdades absolutas, trabalhamos com meias verdades, tá bom? Então estarei à disposição, é só entrar em contato comigo, né? Eu enviarei o material pelo WhatsApp da programação para que vocês possam receber em MP3 e através desse processo vocês fazerem um estudo mais detalhado do programa que acabei apresentando, né? Então, voltando aqui à continuação, né, do nosso programa, né, eu devo refutar que o campo eletromagnético, né, como foi citado no programa anterior, ele depende muito do movimento. Então, o movimento ele é fundamental para chegar aos campos eletromagnéticos, que vai influenciar no seu pensamento, sentimento e emoções. Então, quando você está lendo o livro O Universo em Desencanto, aí já ocorre outro fenômeno muito interessante e muito curioso. Por quê? Porque a glândula pineal, ela vibra em um campo onde ela se conecta às nossas origens, né? Então aí, quando essa conexão é feita, a energia já está diferenciada, ela já não tem mais a frequência da Terra, ela é o elétrico magnético da Terra, ela sai desse campo elétrico magnético da Terra e vai se conectar à energia pura, é uma energia que vem fora da Terra, fora da Lua, fora do Sol, né? Então esse pensamento que é chegado e é sentido, que gera as emoções ao ler o livro O Universo em Desencanto, é uma energia pura. Por que eu falo energia pura? Para aqueles que ainda não são leitores do livro O Universo em Desencanto, é porque a nossa realidade de hoje, ela sofreu deformações. É por isso que a matéria ela não tem estabilidade. A matéria que você conhece hoje em dia, ela não tem estabilidade. Hoje ela é nova, amanhã ela pode ser velha, né? Hoje ela está lhe servindo, amanhã pode não lhe servir mais. O pensamento é a mesma coisa. Hoje eu estou alegre, amanhã eu posso estar triste, ou então poucos momentos eu posso estar triste. Então não há confiabilidade e estabilidade em processos deformados. É por isso que a variação do humor, ela sobe e desce constantemente, ela sobe e desce, né? Então o que acontece é justamente isso. E como o mundo material, os elementos químicos são todos formados de elétron e magnético, elas também passam por esse processo. E isso já foi dito principalmente na Grécia Antiga, lá no passado, quando Demócrito define como cosmos, organização e sincronia, toda a matéria poderá se organizar e obedecer uma dança da formação dos elementos químicos, né? Uma organização, e depois o caos é a destruição. Então quando a astronomia científica começa a estudar as explosões, os buracos negros no universo, as estrelas de nêutron, o que é estrela de nêutron, o que é buraco negro, o que é uma tempestade solar, né? Então quando a ciência e a astronomia começam a estudar detalhadamente esses fenômenos, ele começa a perceber que a matéria ela se organiza e depois de um período de bilhões e bilhões de anos, ela se fragmenta também. Aí nasce o dualismo, o nascimento e a morte. O nascimento e a morte é devido às consequências da formação da matéria, que são feitos de elementos deformados,
né? Então você sabe muito bem, você que é leitor do livro Universo 10 Cantos, que quando nós mergulhamos no buraco, né, e viemos chegar até esse nível mais baixo e denso da matéria, né, nós perdemos nossas virtudes, e essas virtudes, né, viraram esses elementais que aí compõem, né, uma pequena fração compõe a tabela periódica, porque é muito mais, a variedade de fluidos no universo é muito grande. É muito grande. Essa tabela periódica é muito pobre ainda. É uma variedade muito grande e outros campos dimensionais que são imperceptíveis à nossa ciência moderna, né? Eu falei também em alguns vídeos anteriores sobre a observação e a criação de laboratórios para detectar os neutrinos, a complexidade de milhares de sensores mergulhados em tanques de milhões e milhões de água pesada para detectar um simples impacto de um neutrino em um fóton, né, dentro da água. E a ciência já deduz que os neutrinos, eles ultrapassam a velocidade da luz porque elas não têm a mesma densidade da matéria ou fóton de luz normal, por isso que eles conseguem ultrapassar a velocidade da luz. Eu falei também que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo, 7 voltas em torno da Terra em menos de um segundo, né? Essa é a velocidade da luz. E eu falei sobre a distância de uma ponta a outra de nossa galáxia, que levaria 100 mil anos-luz. Teríamos de viver 100 mil anos para viajar de uma ponta a outra na velocidade da luz, que seria 300 mil km por segundo. Vamos fazer um pequeno intervalo e logo logo estaremos de volta. Da cultura racional, receba com afeto os sons harmoniosos da música racional. Natureza do meu Brasil, berço da cultura racional. Receba com afeto os sons harmoniosos da fase racional. Salve os 7 reinos da vida, que nos dá elegância e paz, brilho e sabedoria, alegrando esse povo de branco, pacífico e ordeiro, nessa terra agraciada pela luz da divina providência. Dona da minha vida, berço da cultura racional, receba com afeto os sons harmoniosos da música racional. Natureza do meu Brasil, berço da cultura racional, receba com afeto os sons harmoniosos da fase racional. Salve os 7 reinos da vida, que nos dá elegância e paz, brilho e sabedoria, alegrando esse povo de branco,
pacífico e ordeiro, nessa terra agraciada pela luz da divina providência, abençoando as águas, as matas verdes e os animais. Avante, ó natureza, com a fase racional, elo da concórdia universal. Salve os três poderes, os três poderes. Salve a voz suprema de outros mundos, salve a voz suprema de outros mundos, de outros mundos. Salve os três poderes, os três poderes. Salve a voz suprema de outros mundos, salve a voz suprema de outros mundos, de outros mundos. Salve a voz suprema de outros mundos, de outros mundos. Voltamos a apresentar Conexão Racional. Conexão Racional. Bom, pessoal, voltando à linha de pensamento aqui, e continuando a nossa linha de raciocínio, eu falei o tempo todo para vocês sobre o pensamento que está associado à frequência, o sentimento associado ao elétrico e as emoções associadas ao magnético, né? E no programa anterior eu falei sobre o eletromagnético, né, da Terra, que é gerado pelo dinamismo no núcleo da Terra abaixo das placas tectônicas, né? Então, o que acontece é que a natureza, ela atua dessa forma para que nós possamos chegar a um processo de lapidação, para que depois possamos estar preparados para assumir a nossa racionalidade, deixarmos de ser animais racionais para entrar em contato direto com o racional superior, né, através da glândula pineal, né? Mas, dando continuidade à nossa linha de pensamentos, né, que leva aos sentimentos e às emoções, eu devo dizer a vocês que existem os 7 chakras. Os 7 chakras é a manifestação, né, são 7 chakras que está relacionada aos pensamentos, sentimentos e às emoções. Ela é emitida através de chakras que são emitidas por cores, né? E as cores é o processo da vibração da luz em onda. Então, dependendo das ondas curtas ou longas, só para que você possa ter ideia, a astronomia e a astrofísica, quando ela vai avaliar se uma estrela está se aproximando do nosso planeta, as ondas elas são curtas, né? Elas são comprimidas, né? Então elas ficam têm a tendência para o azul. E quando esse astro passa e está afastando de nós, ela emite ondas em escalas alongadas, dando a coloração avermelhada. Então, através desse processo do visual prismático, que é utilizado pela física, pelos astrônomos físicos, eles sabem que a variação das cores da luz, ele varia de acordo com o comprimento de ondas, né? E só para que vocês possam ter ideia, além dos chakras, existe as leis herméticas, né? Eu não sei se você já ouviu falar sobre o hermetismo, né? Então, ele tem aqui praticamente essas leis herméticas que foi dito por Hermes Trismegisto, né? Então, vamos ver quais são elas, né? O princípio do mentalismo, né? O princípio da correspondência, 2, 3, o princípio da vibração, 4, o princípio da polaridade, 5, o princípio do ritmo e efeito, 6, o princípio de causa e efeito, e o 7, o princípio de gênero. Então, através das leis herméticas, né, vocês podem ver que há muitos tempos atrás já se estudava uma série de fatores que hoje o livro Universo em Desencanto, ele confirma e explica com mais detalhe ainda esse processo, né? Então é por isso que o livro Universo em Desencanto, ele se torna a continuação de todos os conhecimentos filosóficos e também religiosos da Terra. Ele vai além, né? Ele dá continuidade também na doutrina espírita, né? Que começa ali com Allan Kardec, fazendo observação, experimentação e chegando às suas conclusões, né? E nós sabemos que o estudo da doutrina espírita está limitada ao Sol e à Terra, né? Então, o que acontece é que o livro Universo em Desencanto, ele vai além desses conhecimentos, né? Era uma continuação.
E falando sobre os chakras, eu prefiro colocar aqui um áudio, né, já gravado, para vocês perceberem que não são palavras da minha boca, né, não são um conhecimento que eu estou criando ou inventando, né. Eu vou colocar um áudio aqui falando sobre os 7 chakras para que você possa compreender em 5 minutos o resumo desse processo que é muito antigo. Os chakras é um conhecimento indiano que é praticado pelos indianos há séculos, séculos e séculos, né, e milhares de anos. Vamos ao áudio então. Chakras são estruturas energéticas reais, pontos de acoplamento entre a consciência e o corpo biológico. Funcionam como centrais de tradução e comunicação. Recebem energia dos corpos sutis, modulam essa energia e a repassam para o corpo físico através das glândulas do sistema endócrino. São eles que permitem que a consciência opere dentro da matéria sem perder conexão com os níveis mais sutis de si mesma. Cada chakra é um centro de energia ligado a uma glândula do sistema endócrino e a um corpo sutil da consciência. Juntos, eles formam o sistema que sustenta sua experiência no universo material. Agora, vamos entender um por um, da base ao topo, mostrando o chakra, a glândula e o corpo sutil que cada um sustenta. Começamos pela base. O chakra raiz é o ponto que ancora a consciência na matéria mais densa. Ele sustenta a base do corpo físico e fornece o impulso básico de vida. Ligado às glândulas sexuais, é ele que impulsiona a força biológica, a sobrevivência e a continuidade do corpo no plano material. Representa o corpo físico, a base estrutural da experiência na Terra. Logo acima vem o chakra sacral, ligado às glândulas pancreáticas. Ele regula a energia, nutrição e sustentação interna. É aqui que o corpo etérico predomina, distribuindo energia vital para todo o organismo e mantendo o fluxo entre os planos sutis e o corpo físico. Subindo mais um nível, chegamos ao plexo solar, o centro emocional ligado às glândulas adrenais. Ele governa poder pessoal, identidade e a forma como você reage aos estímulos à sua volta. Nesse chakra se ancora o corpo astral, responsável por reações, emoções, sensações e vínculos afetivos. Quando ele está em desequilíbrio, você sente ansiedade, instabilidade emocional ou perda de direção. No centro do peito está o chakra cardíaco, conectado diretamente à glândula timo. Esse ponto expande percepção, integra emoção com razão e regula a harmonia interna. É aqui que o corpo mental se ancora. Tanto a clareza quanto a capacidade de organizar pensamentos se equilibram nesse centro. É ele que une a parte inferior da experiência humana com as faixas superiores da consciência. Na garganta temos o chakra laríngeo, acoplado à tireoide, a glândula que regula metabolismo e ritmo interno. Esse centro traduz energia em expressão. É onde você transforma a percepção em palavra, intenção em movimento. Aqui se ancora o corpo causal, responsável por ações, consequências e pelo direcionamento evolutivo das experiências. Seguindo para cima, chegamos ao chakra frontal, ligado à glândula pineal. Ele governa a intuição, visão interior e percepção do campo energético. A pineal capta frequências, regula o sono e ajusta o relógio interno da consciência. Nesse centro se ancora o corpo búdico, responsável pela lucidez espiritual, pela percepção ampliada e pela capacidade de enxergar além do óbvio. E no topo está o chakra coronário, ligado à glândula pituitária, a que comanda todas as outras. Ele é o ponto máximo de conexão entre o corpo físico e as redes elevadas do universo imaterial. Nesse chakra se ancora o corpo átmico, que liga a consciência às dimensões superiores e reconecta o fractal à sua origem espiritual. Cada chakra representa uma camada da sua consciência, uma função biológica e um nível de percepção. Juntos, formam um sistema perfeito que permite que você exista na matéria sem perder a ligação com o sutil. Eles não são símbolos, não são desenhos, são engrenagens vivas. Eles traduzem energia em química, química em emoção
emoção em ação e ação em experiência. Entender como esses mecanismos funcionam na prática é essencial para viver essa experiência de forma mais consciente. Quando compreendemos o papel de cada chakra, a glândula a que ele está ligado e o corpo sutil que ele representa, começamos a perceber que nada no nosso funcionamento é aleatório. Tudo é arquitetura, tudo é interação, tudo é experiência. No próximo episódio, vou te mostrar como essa engrenagem opera no dia a dia. Como nos conectamos aos chakras, como influenciamos as glândulas e como essa comunicação molda nossa percepção, nossas escolhas e a forma como vivemos aqui. Estamos apresentando Conexão Racional. Conexão Racional com Gilberto Rori. Bom, pessoal, estamos aqui de volta, né, para dar continuação à nossa linha de pensamento. E como vocês podem ter percebido aí, os chakras, ela é a manifestação da vibração do campo eletromagnético que manifesta no nosso comportamento, que é da linha do pensamento, do raciocínio, né? E através dos nossos comportamentos mentais, nós temos a difusão das cores dos chakras, né? E eu falei sobre as leis do hermetismo, né? Que foi feito pelos 3 iniciados, né? Então, só para que vocês possam ter ideia, eu vou retornar novamente aqui. São 7 leis, só para você ter ideia, né? As cores do arco-íris são 7 também, né? O visual prismático, eu já falei sobre isso, né? E as 7 leis do hermetismo é o princípio do mentalismo, primeiro, né? O todo é mente, o universal é mental, né? Tudo que existe tem origem na mente universal. E a realidade é moldada pelos nossos pensamentos. Então, o hermetismo já falava na sua primeira lei, né? E quando você pula para a segunda, o princípio da correspondência, o que está em cima é como está embaixo, e o que está embaixo é como está em cima. Então, quando nós chegamos a um princípio, né, de deformidade tamanha, nós temos que retornar ao princípio da correspondência, né? Porque temos que voltar para cima, né? Porque o que está embaixo, né, é como que está em cima, embora em uma condição totalmente desfigurada, né, deformada, né? E o princípio da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, tudo no universo está em constante movimento, desde o mais denso, né? Então, essa terceira lei, o princípio da vibração, ele nos mostra que o movimento que estabelece o espaço e cria o tempo também, né? Porque as criaturas que habitam essas estruturas, logicamente, sob a influência da Lua, das estrelas, da Terra e do Sol, eles vão perceber que existem sincronias de espaço-tempo para que a natureza possa se regenerar novamente, né? E através disso nós criamos as 4 estações do ano, onde temos as possibilidades de nos organizar com a plantação e a colheita dos nossos alimentos, né? Para que nós possamos suportar os tempos de inverno rigoroso, né? É uma questão de sobrevivência, né? Então, observar a Lua e as estrelas era fundamental para a raça humana, né? Então, criando o princípio da astronomia, né? E principalmente da astrologia, que outro dia a gente vamos abordar esse tema. A 4ª lei é o princípio da polaridade, né? Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Os opostos são, na verdade, extremos da mesma coisa e podem ser reconciliados. Então é muito interessante esse princípio dessa lei, né? Como vocês podem perceber aí, né? É o princípio da polaridade, que é também, né, o masculino e o feminino, são 2 polaridades, né? Porque a polaridade, na verdade, que é a 4ª lei hermética, ela surge porque a deformidade chegou a tamanho ponto no universo, que o livro Universo em Desencanto nos explica, que existe o início e o fim, o princípio e o fim, né? Ou seja, o nascimento e a morte também estão associados à polaridade, né? E nós devemos compreender porque existe o princípio da polaridade, porque a matéria e os fluidos que se deformaram e nós perdemos as nossas virtudes, eles criaram as variedades milhares, né,
de fluidos arquidoféricos, dos mais variados possível, que compõem a nossa realidade material, que é 4%, tá bom? 4%, e os 96% ainda continuam ocultos a nosso conhecimento científico e observação, experimentação e conclusão, tá? O quinto elemento das 7 leis herméticas é o princípio do ritmo e efeito. Tudo flui para fora e para dentro, tudo tem suas marés. Os movimentos do universo seguem padrões rítmicos, como ciclos naturais, emoções e fases da vida. Então, a própria vida obedece esse ciclo. Só para que você possa ter ideia, o que controla o ciclo menstrual da mulher é a lua. A lua, ele exerce uma grande influência nas criaturas que são formadas da gota d'água, né? Então, as marés, principalmente, elas são influenciadas pelo eletromagnetismo da Lua sobre a Terra. As marés dos oceanos também obedecem a esse princípio. A migração dos animais também obedece a esse princípio, né? E principalmente o ciclo menstrual das mulheres, né? Que obedece também esse sentido. Os vegetais também obedecem a esse ciclo, né? De armazenar e estocar água e depois eliminar esse excesso de água também pelo movimento da Lua, né? Que é o eletromagnético, né? A sexta lei hermética é o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem uma causa. Nada acontece por acaso. Há uma ordem de sequência de causas, né? Essa ordem de causas, que é a sexta lei, o princípio de causa e efeito, o livro O Universo em 10 Encantos já nos alerta sobre esse processo. Então devemos criar boas atitudes, bons hábitos, bons pensamentos, né? Os pensamentos são fluidos, então devemos nos conectar aos bons fluidos para que nós possamos nos imunizar, né? Para que os fluidos ruins possam ser retirados do nosso corpo, né? E só para que vocês possam ter ideia, né? Os 7 elementais que formam o nosso corpo são também os 7 chakras, né? E também são 7 leis herméticas, e também são 3 vezes 7 é 21, as 21 obras, as primeiras 21 obras são importantíssimas para que nós possamos estudar, tá bom? Então tudo está relacionado ao 7. E chegando à última lei, o 7, o princípio do gênero, né? O gênero está em tudo, tudo tem seu princípio, né? Então, o que acontece é justamente isso, né? Essas leis herméticas foram escritas há muitas épocas passadas, né? Aproximadamente, eu acho que, se eu não me engano, há uns 90 ou 100 anos atrás, mas esse conhecimento foi passado pelos 3 iniciados de Sião, né? Mas existem informações que eles passaram uma parte do conhecimento que foi adquirido por outros livros muito mais antigos, né? As tábuas de Esmeralda, o véu de Ísis, né? De Helena Petrovna Blavatsky, né? E muitos outros conhecimentos que ela adquiriu nos mosteiros tibetanos, né? Então, um conhecimento escrito, ele vai passando de geração em geração até chegar onde nós estamos hoje em dia, né? E o livro Universo em 10 Encantos, publicado por Manuel Jacinto Coelho em 1935, acaba completando todos esses níveis de conhecimento, inclusive acabando com os mistérios, né? O processo da levitação também é graças a esse processo que o livro O Universo em 10 Encantos acaba explicando com maestria, né? O campo eletromagnético, quando ele é anulado e é substituído pelos bons fluidos, né? Do racional superior, ele acaba neutralizando o nosso corpo de tal forma que vamos nos desligando completamente, principalmente do campo gravitacional da Terra. E é possível fazer o processo não só de levitação, mas também fazer a manifestação de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é incrível porque o livro e alguns estudantes já conseguiu fazer a manifestação, não vou dizer poderes, mas da compreensão do raciocínio de como a matéria age e interage entre as coisas, né? Então, é muito importante a gente estar continuando estudando o livro o livro Início, Universo em 10 Encantos, para que nós possamos compreender o eletro e o magnético, né?
Então, nós estamos vivendo, eu costumo dizer, né, que na verdade nós estamos vivendo, não estamos vivendo no universo. Na verdade, o universo é que vive em nós, né? E aí o que acontece é que grande parte do fluido que compõe a estrutura material do nosso universo, ela se originou da nossa própria deformação e da perda de nossas virtudes. Então nós estamos, de uma certa forma, vivendo dentro de nós mesmos, né? Vamos dizer assim, né? E não estamos vivendo no universo, né? Ou o universo vive em nós, né? Então o universo, na verdade, vive em nós, e nós somos o universo. Então, pessoal, eu vou dar um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com a programação para nossa continuação de... Você está ouvindo Conexão Racional. Conexão Racional. Bom, pessoal, estamos de volta aqui e vamos dar continuidade à nossa programação, mas agora eu gostaria que vocês ouvissem esse áudio muito interessante de um estudante, que vai ser o tema do nosso próximo programa, e vocês vão gostar muito do que vai ser abordado aqui, tá ok? Então vamos diretamente ao áudio nesse instante. Hoje a gente vai mergulhar numa cosmologia, olha, muito particular. É um sistema de pensamento completo, sabe? Sobre a natureza da nossa realidade. E tudo isso vem de um texto chamado A Formação do Ser. E tudo começa, claro, com uma daquelas perguntas das mais antigas que existem, né? Mas a resposta que esse texto oferece, nossa, ela é, no mínimo, inesperada. E ela coloca a gente num caminho, assim, completamente diferente do que a gente está acostumado. Ok, vamos então para a base de toda essa visão de mundo que, olha só, já começa redefinindo a nossa própria origem. Pois é, o texto vai lá e confronta diretamente uma crença super conhecida, né? E propõe uma troca. Em vez da Terra, o nosso ciclo de existência seria sobre a água. É da água que tudo vem e é para a água que tudo volta. E essa lógica, ela é levada assim até o ponto zero da vida mesmo. O espermatozoide, sabe, a base da nossa formação. Aqui ele é definido de um jeito surpreendentemente simples. Nada mais, nada menos que uma minúscula gota d'água.
Isso acaba fechando um ciclo completo, né? Onde cada fase da nossa vida está amarrada à água. A gente nasce dela, vive como um ser feito de água e quando morre, retorna para ela, mas em forma de vapor. Bom, é a partir daqui que as coisas começam a se aprofundar. E as consequências de um mundo feito inteiramente de água, bem, elas ganham um tom bem mais sombrio. É aqui que o texto faz uma conexão que é, assim, direta e bem radical. Na água estariam todos os fluidos do mal. E aí o raciocínio é o seguinte: se tudo que é material vem da água, então tudo que é material é, por natureza, mal. E essa ideia toda é resumida numa metáfora que, olha, é difícil de esquecer. Segundo o texto, todos os seres vivos não passam de caixas d'água em pé. Mas por quê, né? Qual a razão para essa falha toda? A resposta estaria na própria matéria-prima. A água, ela é vista como algo instável e irregular que está sempre se transformando. E por isso, qualquer ser que venha dela acaba herdando essa mesma deformidade. Certo, mas quais seriam as forças que governam essa realidade material toda? Bom, o texto descreve uma espécie de física bem particular para explicar como esse mundo funciona. E essa física, ela funciona numa dualidade constante. Pensa assim. De um lado, a gente tem a força magnética, que é a própria água. Ela constrói o mundo material, que, como a gente já viu, é considerado mal e deformado. E do outro lado, tem a força elétrica, que é o fogo. Essa força destrói tudo, transformando a matéria de volta em vapor e água. Então, aqui está o ponto crucial. Segundo essa visão, confiar nas ciências que estudam justamente essas forças, a elétrica e a magnética, seria pura perda de tempo, um auto-engano, porque no fim das contas, elas só operam dentro dessa lógica do mal. Beleza. Então, o que acontece num mundo que é construído em cima dessas duas forças que vivem em conflito? Para onde tudo isso leva? O texto, olha, é bem direto na resposta. A consequência, segundo o que está escrito, é uma espiral sem volta. O mundo vai de mal a pior e o desequilíbrio só aumenta, cada vez mais. Simplesmente não teria como melhorar dentro das regras desse sistema. No fim das contas, a lógica que governa tudo é a da autodestruição. É como se o sistema estivesse programado para isso. O mal, por si mesmo, se destrói. E com o mundo nessa rota de colisão com ele mesmo, o texto apresenta uma virada na história. Uma solução única, uma força externa que chega para intervir nesse ciclo de destruição. E o que é mais interessante aqui é que o próprio texto faz a pergunta que fica pairando no ar, sabe? Diante dessa destruição que parece iminente, que seria de todos no mundo? E a resposta vem na forma de uma nova força. Algo que teria surgido no mundo justamente para quebrar esse ciclo. O nome que se dá a ela é imunização racional. Essa imunização racional, então, é apresentada como a única saída, o único jeito de escapar desse ciclo todo e finalmente trazer equilíbrio. E tem um detalhe importante. Essa força de salvação, de acordo com o texto, teria surgido especificamente aqui no Brasil. E a gente termina com uma provocação para pensar, né? Se o mundo é um conjunto deformado, e se a matéria é a origem do mal, o que significa de verdade ser salvo dentro dessa lógica? O que essa tal força nova realmente propõe? Bom, a resposta, ao que parece, fica para a interpretação de cada um. A Web Rádio Universo em Desencanto apresentou o programa Conexão Racional com Gilberto Rory, direto do Japão. Agradecemos sua companhia e esperamos você no próximo programa. A vida do ser humano está passando. Sonhar, imaginar não dá mais, acabou. Agora é a vez da razão, pra gente aprender a viver em união. Antes era só pensar, imaginar, sem saber direito onde pisar. Mas agora a gente vai entender
gente vai virar energia limpa e pura, que alegria. Vamos voltar pro nosso mundo com amor e carinho profundo. Pensando a gente se separa e vive numa vida amarga, mas raciocinando tudo certo e pensando em desacerto. Racional é a fase nova pra usar cabeça e pensar numa boa. Vamos deixar de lado a confusão e achar a paz e a união. Pensar com a razão é o caminho pra ter paz, amor sem maldade. Vamos viver juntos, de bem com a vida e ser feliz pra sempre, na paz. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar.